Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então aqui nós vamos com a nossa aula de redação comigo, em que eu vou falar hoje sobre argumentação, que é um tema central para o texto dissertativo argumentativo, né? Então aí você já ligou as conexões. Vamos apresentar aqui o que é primeiro um argumento. É um recurso narrativo em que você vai apresentar os dados, as ideias e as provas que vão sustentar a sua tese, ou seja, que vão sustentar o ponto de vista sobre o tema da redação. Então você tem um ponto de vista, que é a sua tese, e a partir dessa tese, desse ponto de vista, você vai apresentar os argumentos para convencer o leitor, né, da sua tese. Deixe-me lembrar aqui antes essa estrutura da redação para o Enem e também para outros concursos, como concurso público, vestibulares, enfim, tá? Nós temos o que? Nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Para a apresentação, a gente lembra que basta um parágrafo onde você vai apresentar o tema e logo depois expor a sua tese sobre o tema, tá? Então aqui você coloca na introdução. Já os argumentos, eles virão na parte do desenvolvimento, é onde você vai desenvolver os seus argumentos. 2 ou 3 parágrafos, aqui a gente tem um exemplo, né, três parágrafos, mas bastam 2 parágrafos, né, eles sendo bem fundamentados, já está suficiente, ok? E aqui a conclusão, onde você vai retomar a tese e apresentar a intervenção. A gente vai ver nas aulas posteriores como é que isso funciona melhor, tá bom? Então esse esquema aqui, essa estruturação é super adequada. Tá? Aqui é só para relembrar para vocês que o leitor não te conhece, você também não conhece para quem você está escrevendo, então você precisa ser muito convincente sobre a sua tese. Então, além de apresentar o fato que norteia ali a redação, você vai ter que analisar esses fatos, tá bom? E para isso a gente recorre a alguns recursos argumentativos. Então, nós temos vários, só que aqui nós vamos estudar 3, que é o recurso de causa e consequência, o recurso do argumento de autoridade e o recurso de exemplificação. Esses 3 aqui, esses 3 recursos são muito utilizados nas redações, tá? Porque alguns deles são bem simples. Por exemplo, o de causa e consequência é um dos mais utilizados, tá? Porque ele busca comprovar a tese, um ponto de vista, a partir dessa relação de causa e consequência. Ou seja, causa é aquilo que gera um problema, que gera uma discussão, tá? E a consequência são os efeitos associados ao tema. Eu tenho aqui uma charge que exemplifica, que explica muito bem como é que funciona a questão da causa e consequência. É um exemplo simples, mas para a gente entender. Nós temos aqui esse rapaz que está despejando lixo em um local não apropriado. A gente está vendo aqui, né, a cesta de lixo vazia, e ele joga o lixo onde? No meio da rua, próximo aos bueiros. Todos nós já sabemos o que acontece com o descarte de lixo nas ruas, né? Esse lixo ele acaba entupindo os bueiros, e aí quando chove, o que acontece? O alagamento, né? Então o alagamento é causa do quê? É causa do lixo que entupiu o bueiro, ok? Então aí não tem para onde a água escoar, a consequência é o alagamento. Claro que nós temos outras causas também, né? A gente podia falar aqui sobre má estrutura das cidades, a impermeabilização do solo, né? Enfim, várias questões que nós poderemos abordar em relação aos alagamentos. Mas nesse caso aqui específico, ele está abordando as pessoas que estão jogando lixo na rua. Tanto aqui que ele diz, né? Égua da chuva que vai cair, meu bairro vai alagar de novo. E a culpa toda é desse prefeito que não faz nada, né? Ou seja, ele atribui a consequência do alagamento à falta de ação do prefeito, enquanto ele joga o lixo aqui na rua próximo ao bueiro. Então a causa do alagamento, obviamente, nesse caso específico, não é do prefeito em si, a causa foi ele mesmo que gerou, ou no caso as pessoas, tá? Ele aqui está representando várias pessoas que a gente vê todos os dias, né, fazendo esse tipo de coisa, ok? Então ficou bem claro aqui o que é causa e consequência, né? Nos textos, vou demonstrar aqui um exemplo para vocês de causa e consequência, tá? Nós temos aqui a tese, tá?
é de fundamental importância a preservação das construções que constituem patrimônio histórico. Tá? Patrimônio histórico, a preservação do patrimônio histórico, vamos contextualizar. Por exemplo, o Pelourinho. O Pelourinho, aquelas casas, aqueles casarões, eles constituem patrimônio histórico. Então é importante preservar, tá certo? Quando você não preserva, né, o que acontece? Então, segundo o autor, a nação que deixa depredar as construções consideradas como patrimônio destrói uma parte da história do seu país. Então, veja, segundo o autor, né, a destruição de parte da história do país é causado pelo quê? Pela depredação das construções consideradas como patrimônios, tá? Ou seja, a nação que deixa depredar. Então essa é a causa, né, de uma parte da destruição da história do seu país. E qual a consequência disso? A consequência, o efeito disso, segundo o autor, isso demonstra claramente o subdesenvolvimento de uma nação, pois quando não se conhece o passado de um povo e não se valoriza suas tradições, estamos desprezando a herança cultural deixada por nossos antepassados. Tá? Então aqui a consequência, o efeito dessa causa, no caso aqui, né, a destruição da história do país através da depredação das construções do patrimônio histórico, tá bom? Então aqui ficou bem claro como é que funciona a questão da causa e da consequência desse tipo de argumento, ok? Vamos passar então para o argumento de autoridade. Como o próprio nome está dizendo, de autoridade é aquele tipo de argumento em que você recorre a um especialista, tá? Que você vai citar no seu texto sobre o tema abordado. Esse tipo de argumento ele enriquece a sua redação, ele enriquece o seu texto porque demonstra que você tem leituras, tá? Que você conhece várias teorias sobre o tema, enfim. Tá? Aí a gente recorre, é por isso que a gente fala o tempo todo, leiam mais, pessoal, leiam mais para vocês terem o conhecimento adequado para desenvolver uma redação também, tá bom? Só que esse tipo de argumento de autoridade, a gente tem que tomar um cuidado. É preciso estar certo de que tal citação é realmente do especialista, tá certo? Porque com a internet, o que acontece? Vou mostrar aqui uma charge também, que é a obra deste que vos fala, tá? Nessa charge aqui demonstra claramente o que acontece hoje na internet, em que várias citações são atribuídas a autores que nunca falaram sobre isso, né? Então aqui nós temos um sujeito recitando, né, representando na verdade, e ele diz o seguinte: batatinha quando nasce vira um batatão, cozinhar ou fritar, eis a questão. Veja só que rima bonita, né? Então o rapaz aqui, né, ele acha que isso é poético, é profundo, e ele quer saber de quem é a autoria desses versos tão melodiosos. E aqui, né, o rapaz diz, com certeza é Clarice Lispector ou Caio Fernando Abreu. Então veja, nós temos muitas frases, são dois escritores muito conhecidos, né, da língua portuguesa, Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu. E nós temos assim muitas frases e citações que são atribuídas a essas pessoas, sendo que elas nunca escreveram, falaram algo, né, parecido. Obviamente isso aqui, tá? Isso aqui não foi da Clarice Lispector e nem do Caio Fernando e nem de outro autor famoso, tá? Isso aqui a gente tem uma paródia, uma brincadeira, né, com o ditado popular: batatinha quando nasce, né, esparrama pelo chão, enfim, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de como nós podemos tomar cuidado, né? Como nós precisamos tomar cuidado com essas citações. Quando a gente vai fazer as citações, então quando você tem a segurança de que a pessoa disse realmente aquilo, né? Então as palavras do especialista devem estar entre aspas, tá? Que aí é um recurso que demonstra que o autor realmente disse aquilo, né? Veja bem, nesse exemplo aqui, o cinema nacional conquistou nos últimos anos qualidade e faturamento nunca vistos antes. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, a famosa frase conceito do diretor Glauber Rocha, virou uma fórmula eficiente para explicar os 130 milhões que o cinema brasileiro faturou no ano passado. Então aqui o autor, tá, desse texto, ele cita o diretor que é inclusive baiano, de Vitória da Conquista, Glauber Rocha,
em que ele cita evidentemente a frase ideal, como o próprio Glauber afirmou há alguns anos, né? Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então aqui vocês podem ver o recurso da citação que, que ele lançou no texto, tá bom? Só que nem sempre, o que acontece? Você pode não lembrar exatamente das palavras como o autor disse, mas você sabe a ideia que ele quis passar. Então você sabe ali o que ele quis dizer, mas caramba, não lembro das palavras exatas, o que eu faço? Eu quero citar. Então você usa o recurso da paráfrase, tá? Em que você vai apresentar a ideia do autor usando suas próprias palavras. Vou dar um exemplo aqui de como você pode utilizar. Então pego aqui essa afirmação do Pitágoras: educai as crianças e não será preciso castigar os homens. Tá? Então você quer citar isso na sua redação, no seu texto, mas você não lembra dessas palavras aqui exatamente. Então, nossa, mas como é que eu vou fazer? Então você usa a paráfrase, que é somente a ideia. Para o filósofo grego e matemático Pitágoras, quando há educação desde a infância, não é preciso punir na fase adulta. Então aqui é o recurso da paráfrase, né? Você não usou as palavras como nós chamamos, né, ipsis literis, tá? Que isso significa textualmente, como ele disse realmente, mas você usou a ideia, né, que o Pitágoras expressou. Tá bem? Então isso é a paráfrase que você pode utilizar tranquilamente no seu texto. E por fim, o argumento da exemplificação, que é um dos mais simples, tá? Mas você precisa tomar cuidado ao utilizar bons exemplos, exemplos que sejam relevantes, tá? Para o seu texto. Então, nesse tipo de argumento é utilizado como exemplo um fato concreto, ou seja, um evento histórico, alguma notícia, com o objetivo de justificar. Você vai ilustrar o seu ponto de vista para que o leitor tenha uma compreensão mais clara, contextualizada, sabe, sobre a sua tese, sobre o seu argumento, ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês uma redação que ela foi nota 1000 no Enem de 2012, cujo tema foi o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Eu não vou ler toda essa dissertação, tá bom? Eu recomendo que vocês, ao final dessa aula, voltem até aqui esse texto, deem pausa e leiam, tá? Todo o texto, para que vocês tenham uma noção exatamente de como é que ela utiliza toda a estrutura de um texto dissertativo, com a introdução, 2 argumentos e por fim a conclusão, tá? É interessante que vocês tenham acesso a esses tipos de textos, para que vocês vejam como é que a gente estrutura a redação e como é que a gente utiliza todos esses elementos que nós temos explicado até aqui agora, até aqui nesse momento, tá bom? Então, o desenvolvimento, eu vou ler somente aqui a argumentação por exemplificação. Veja que nós temos também a argumentação histórica, nós vamos ver outros exemplos de argumentos, tá? Mas vamos ver aqui esse que nós estamos trabalhando nessa aula. Veja, eu vou ler para vocês. No entanto, o atual fluxo migratório no Brasil tem encontrado um alicerce frágil. Não há uma legislação eficiente que recepcione adequadamente esses imigrantes. A grande massa de haitianos que entra no país desde o terremoto de 2010, na maioria das vezes, é ilegal e não consegue muitas oportunidades de emprego. Então aqui ela recorre a um exemplo, tá certo? Que exemplo é esse? Os haitianos que vêm para o Brasil, vêm para o país e não conseguem muitas oportunidades de emprego. Mais à frente ela utiliza outro exemplo, veja só. Mesmo após sua regularização no país, muitos acabam voltando ao Haiti ou permanecem meses sem qualquer ocupação. O mesmo ocorre com os bolivianos, que ainda possuem um agravante, a baixa qualificação de sua população. Então aqui ela utilizou 2 exemplos, os haitianos e os bolivianos, tá? Que eles são povos, né? São pessoas que saem de uma realidade complicada em seus países em busca de melhores oportunidades de emprego, de moradia no Brasil. Só que nem sempre isso acontece, ou melhor, né? Na maioria das vezes isso não acontece, principalmente
com bolivianos, né, que a gente vê já há algum tempo em que eles estão submetidos a trabalhos em situações análogas à escravidão. Aliás, é um tema interessante que vocês podem até pensar, né? Vocês podem até estudar um pouquinho sobre as situações análogas de escravidão que nós temos no Brasil, que realmente é um problema muito grave, tá bom? Então aqui é um argumento por exemplos. Então ela usou aqui dois exemplos para ilustrar, para puxar o leitor, né, para uma contextualização, porque está mais próximo em relação ao tema que foi o movimento imigratório para o Brasil no século XXI, certo? Então eu recomendo que vocês leiam esse texto inteiro e prestem muita atenção na estrutura e nas estruturas utilizadas e também no vocabulário que ela utilizou, tá bem? Então é isso por hoje, nós ficamos por aqui. Vocês façam os exercícios propostos no Classroom para a gente desenvolver essa parte da argumentação. E é isso aí, pessoal. Até mais, tenham bons escritos. Tchau, tchau.